encontrei a quem busquei, quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue, o teu amor sustenta-me. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome tinha se tornado famoso. Alguns diziam: é João Batista que ressuscitou dos mortos. É por isso que os poderes agem neste homem. Outros diziam ainda: é Elias. E outros ainda diziam: é algum dos profetas antigos. Ouvindo essas coisas, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, com quem tinha se casado. Apesar de ser ela a mulher de seu irmão Felipe, João dizia a Herodes: não é permitido você se casar com a mulher do seu irmão. Por isso, Herodíades ficou com raiva de João e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado com tudo o que escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos, importantes da Galileia. A filha Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: peça o que quiser, eu te darei. E jurou: juro que eu te darei mesmo que seja a metade do meu reino. A moça perguntou à mãe: o que devo pedir? A mãe então respondeu: peça a cabeça de João Batista. A moça correu para a sala e pediu ao rei: eu quero que me trague agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar, pois tinha feito um juramento na frente dos seus convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, foi à prisão e cortou a cabeça de João. Depois levou a cabeça num prato e deu à moça, e esta entregou à sua mãe. Ao saber disso, os discípulos de João foram, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. A narração da morte de João Batista apresenta o destino de Jesus e dos que o seguem. A morte de João acontece dentro de um banquete de poderosos, assim como o profeta que pregava o início da transformação radical é morto por aqueles que se sentem incomodados com esta transformação. O Evangelho de hoje narra a morte de João Batista e os motivos por trás desta morte. E isso traz no nosso coração um sentimento de que, quando eu não estou me sentindo agradado com aquilo que o outro causa na minha vida, meu desejo muitas vezes é matá-lo. Matá-lo de palavras, matá-lo de atos, matá-lo de opções. Meu objetivo sempre vai ser, quando o outro começar a crescer, quando o outro começar a falar mal de mim, quando o outro começar a apontar um defeito sobre mim, meu objetivo sempre vai ser eliminar ele. Porque eliminando a pessoa, meu subconsciente pensa que ao eliminar a pessoa, eu estou eliminando o problema. Devo eliminar o problema da raiz. É essa a frase que a gente escuta, e é isso que nós pensamos no momento. O problema é que, quando nós pensamos nisso, nós já estamos com o ódio tomado no coração.
Padre Léo sempre falava que nós não podemos deixar o ódio tomar conta do nosso coração, porque isso é muito perigoso. O ódio gera em nós um sentimento de morte, uma vontade de matar, uma vontade de cometer um pecado. E é isso que Jesus explica para o evangelho de hoje. Vejam, todos tentam comparar Jesus, todos tentam achar quem é Jesus, porque não é possível uma pessoa da Galileia, uma pessoa de Nazaré, pregar o evangelho e pregar bem a toda criatura. Eles não acreditavam que era realmente o Salvador. Por que eles não acreditavam no Salvador? A figura de Salvador que Jesus era totalmente diferente da figura de Salvador que o mundo pensa. Quando a gente fala de Jesus para as pessoas que acreditavam nessa segunda vinda, na vinda gloriosa de que Deus iria mandar seu filho ao mundo, quando nós falamos disso para eles, Jesus ia vir dos céus. Jesus ia descer num coro de anjos. O céu ia se abrir, Jesus ia descer. Com aquelas roupas brancas bonitas. E o que acontece? Todo ao contrário. Jesus vem em uma manjedoura, onde porcos comiam. Em Belém, na cidade mais pobre na cidade mais pobre do reino de Nazaré. E ainda, quando Jesus cruza as portas de Jerusalém, quando ele chega lá em Jerusalém, que o povo vai acolher ele, o povo o recebe, mas eles não veem um Jesus montado num cavalo, montado num trono celestial, como eles pensavam que era o rei. Não, eles olharam o rei que eles pensavam que era, sentado em cima de um jumento. O rei que eles achavam na cabeça deles ser grandioso, forte, capaz de destruir tronos, montado num cavalo de ouro, estava na verdade montado num jumento. E isso contradiz tudo o que eles pensam. Que interessante. Primeiro ponto para o evangelho de hoje. Jesus não veio para dizer aquilo que Jesus não veio para dar união, mas Jesus veio para dar contradição. Jesus veio para dar contradição àquilo que nós fazemos. Seguindo os passos para o evangelho de hoje, e João Batista é morto. Mas morto de uma maneira dolorosa. A esposa do rei Herodes, que na verdade estava traindo o primeiro marido, que era irmão de Herodes, Felipe que tinha morrido, e aí a esposa se casou com Herodes. A esposa de Herodes mandou que matasse João Batista. Mas por que mandou matar João Batista? Voltemos lá no início que eu falei. Quando eu tenho raiva de uma pessoa, quando eu tenho ódio de uma pessoa, o meu desejo sempre vai ser eliminar o mal pela raiz, matando a pessoa. Acabar de uma vez com aquilo. Aí eu já não começo a olhar mais na cara da pessoa. Quando a pessoa conversa comigo, eu já respondo ela torto. Olhar os nossos gestos. Muitas das vezes eu fico nervoso à toa. Muitas das vezes a minha ação é de acabar com a pessoa, mas às vezes eu estou errado. Reconhecer estar errado não é questão de fraqueza, é questão de entender quando nós somos humanos. Entender que nós somos pessoas normais, que nós erramos. Eu não peco se eu reconheço que eu estou errado. Muito pelo contrário. Eu ganho isso. Eu ganho graça. Para mim, chegar um dia a Deus. Foi aí então
que o rei, sem poder responder nada, porque já tinha feito um acordo, e olha que interessante, muitas das vezes nós caímos nessa. Muitas das vezes a gente acha que o conto do encardido é o melhor. Muitas das vezes a gente acha que o conto do encardido é aquele conto que vai nos levar para o céu. Mas quando a gente vê que a gente está no lugar errado, a gente já caiu dentro da armadilha dele. Vejam como o encardido tramou a armadilha certinha para que o rei Herodes matasse João Batista. Ele soube usar dos gestos para poder seduzir o rei. Da mesma forma como ele usa diariamente os gestos para nos levar a pecar. A gente precisa ter olhos, ficar de olho em tudo que ele está fazendo. O rei Herodes, sem ter outra opção, e com muitas pessoas ao seu redor, concordou em matar João. E o nosso coração? Está concordando com tudo o que nós escutamos para o Evangelho de hoje? Está de acordo com tudo o que nós temos na nossa humanidade para mudar? Eu preciso reconhecer que eu não sou santo. Eu preciso reconhecer que eu sou um pobre pecador. Eu preciso reconhecer que eu sou uma pessoa humilde. E que a palavra de Deus veio para me alimentar e para dizer, a partir do momento em que eu aceito ser católico, eu aceito viver em um mundo de contradição. É normal. Ser cristão é assim. A contradição, todavia, entretanto, as lutas, às vezes em que nós somos humilhados pela nossa religião, nos leva até o Pai. O Evangelho de hoje se resume a uma palavra: escolha. Você quer ou não seguir a Deus? Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.